E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com a exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Aqui tem bastante coisa que a gente poderia comentar, bastante curiosidade, né? Bastante coisa que não está bem explicado, né? Primeiro, a gente, como a pastora falou, a gente não consegue definir a partir da Bíblia quando que Jesus nasceu. Não dá para dizer que é em dezembro, né? Alguns vão falar a respeito de Horus, né? Um deus egípcio. Outros vão falar a respeito do solstício, né? Que é uma questão, é um fenômeno da natureza aí do sol e tudo mais. Mas, enfim, foi adotada essa data comercialmente e de uma maneira religiosa, não é o que nós vamos discutir. Mas o que se toma por medida exatamente do nascimento de Jesus são os eventos históricos da época. Então, quando os historiadores eles vão procurar na história quando é que Herodes, qual foi o período que Herodes governou, então ele vai dar um período ali de data. De tanto até tanto. Se fosse um presidente, o presidente, na presidencialismo, por exemplo, no Brasil, são de 4 anos, a não ser que ele tenha sido reeleito. Imagine que aqui fosse no Brasil e dizendo que esse menino nasceu e o Lula ficou irado e procurou saber. Em que período que nós dataríamos aí? Agora me foge as datas, mas um período pelo menos de 8 anos, não é verdade? Então, nesse período de 8 anos, a gente poderia dizer que nasceu o menino. Então, trazendo o governo de Herodes ali, a gente vai estabelecer uma data de quando isso foi. Mas a fundo, procurando mais a fundo a respeito desse evento, encontra-se nos registros algo muito pouco detalhado a respeito de uma perseguição que teve a crianças, né? Que era uma prática egípcia de controle de natalidade, como aconteceu com Moisés. Mas já nesse período de Jesus, isso não aconteceu. Mas esse evento que ele saiu a perseguir aí para descobrir onde Jesus tinha nascido, né, que é o que ele temia, porque sugeria o rei. Então, alguns encontram vestígios e dizem que foi uma certa data que não coincide com a data que nós temos hoje. Nós estamos em que ano? 2016. Estamos agora começando 2017. E por que nós contamos, então, no calendário chinês, nós estamos no 2016? Calendário chinês, eu não sei se é 5.000, né? Já estamos lá para mais de 5.000. E no calendário judeu, né? Nós estamos também nesse período? Não, é outra contagem. Mas no calendário cristão, então a gente considera que 0 é a partir do nascimento de Jesus Cristo, amém? Então entendemos que Jesus nasceu no ano 0. Mas segundo as pesquisas aí dos historiadores, que não muda nada na nossa vida, tem 3 anos de diferença. O que seria no ano 0, na verdade, começou a contar já quando Jesus já tinha 3 anos. Então, nós não estaríamos no ano de 2000, nós não entraríamos no ano de 2017 agora. Nós estaríamos entrando no ano de 2020. Né? Então, não dá para a gente ficar arrumando briga, questionando que dia que foi, se era e aquilo outro, tudo mais. Muito menos entrar Papai Noel nessa história aí, amém?
Mas o que a gente vai analisar rapidamente aqui é o fato de que alguns homens, 3 aqui vai dizer, que entregaram seus presentes, eles ficaram sabendo desse evento, que era o nascimento de Jesus. E a Bíblia fala de homens que eram magos. E por que será que eles eram magos? Será que eles eram feiticeiros? Será que eles eram pessoas que eram de Deus? Entendemos, amados, sim, que eram homens de Deus. Por que nós entendemos isso? Porque Deus falava com eles, amém? E eles conheciam. A questão aqui é que eles eram homens sábios. E quem era considerado magos como esses homens era quem estudava os astros. Eles observavam o céu, eles observavam, como a gente poderia dizer hoje, eram astrólogos. E naquele período, as ciências elas não eram como é hoje. Né? Hoje você vê alguém que pratica a medicina, né? A medicina, o médico, ele não é considerado um mago, é verdade? É considerado um mago? Não. Né? Mas naquela época, pessoas que cuidavam disso como se fossem curandeiros. Se você olha, por exemplo, nós temos aí pessoas que faziam poções, faziam remédio, de repente alguém fazia uma poção lá que a pessoa ficava doente, esse era um feiticeiro, né? Em algum tempo é chamado de boticário, que lidava com essas questões. Hoje você tem isso na farmácia de manipulação. Pessoas que lidavam com isso, mas quando não tinha essa informação, tudo que era ali estranho, não era entendido, a religião tratava como algo de magia, como algo de ocultismo. Então esses homens que estudavam os astros, que estudavam aí o universo, já naquela época, era considerado mago, porque eles conseguiam prever, por exemplo, algumas mudanças climáticas, eles conseguiam prever as mudanças das estações. Então eles eram considerados homens sábios. E não é à toa, amado, que eles conseguiram perceber uma mudança. O quê? Uma estrela. Existe muita discussão a respeito dessa estrela, né? E a respeito dos magos. O que nós entendemos e nós vamos ver aqui, inclusive lá no versículo 12, que nós lemos, é que eles tinham encontrado com Herodes. E estavam procurando ali esse menino. E o Herodes, com segundas intenções, ele fala assim: quando descobrir aonde é, me avise. Mas no versículo 12 diz que eles foram advertidos em sonho. O próprio Deus, ele falou com eles para que eles não voltassem a falar com Herodes. E eles seguiram essa orientação e foram por outro caminho, né? Como diz aqui a palavra de Deus. Então vamos entender que eram homens que tinham o coração ou ouvidos para ouvir a voz de Deus. Agora, essa estrela, que é outro mistério. Se você for pesquisar aí na internet, essas coisas, você vai descobrir que alguns vão falar que é um cometa, que era o cometa Halley. Por isso, quem já viu a ilustração da estrela de Jesus, que guiou até Jesus? Quem já viu essa ilustração? E essa ilustração, geralmente, é uma estrela que tem um rabicho assim, né? Porque alguns e tal disseram que era o cometa Halley da época. Só que não bate, quando o cometa Halley passou, foi 8 anos antes do que consta o nascimento de Jesus. Agora, a resposta científica mais próxima, é que foi uma supernova, ou uma estrela que nasceu exatamente naquele momento. E como eles eram homens que observavam os céus, as estrelas, quando surgiu a estrela, que não estava antes naquele lugar, ali no céu, eles perceberam que alguma coisa é. E ali o Senhor falou com eles, né, para eles seguirem a estrela, que ali eles encontrariam o Salvador. Então, o que poderiam dizer, e tem sim uma estrela, uma supernova que surgiu nesse período. Nós não precisamos ter todo esse tipo de informação para crer. Eu e você poderíamos apenas crer que essa estrela, o próprio Deus fez surgir no céu para que pudesse guiá-los, não é verdade? Alguns dizem que foi isso, porque só eles viram. Agora, só eles viram também porque eles eram os únicos que olhavam para o céu. Eles eram os únicos que estudavam, então, as constelações e tudo mais. Não é muito importante, mas eu tiro uma aplicação isso na minha vida. Só percebe os sinais
e só vê o movimento que Deus está fazendo aquele que está olhando para o céu. Só vai entender o agir de Deus, só vai perceber com antecedência o que Deus está fazendo aquele que está buscando saber o que Deus está fazendo. Tem pessoas que andam tão desligadas, é aquele que diz lá a palavra, não andeis ansiosos, não é assim? Outras coisas, mas buscar primeiramente o reino dos céus e tal. Porque pessoas que andam ansiosas, pessoas que andam desligadas com o que Deus está fazendo na vida delas, no mundo, elas perdem as oportunidades. Elas não conseguem ler o que está acontecendo ao seu redor. E esses homens eram observadores do céu, né? Das estrelas, dos planetas e tudo mais. Né? E eles observaram uma mudança, uma estrela a mais. Você conseguiria identificar uma estrela a mais no céu, irmão? Conseguiria identificar? Eu olho todo dia, para mim é a mesma coisa. Na verdade, para mim não é a mesma coisa, todo dia está diferente. Mas aquele que tem a sensibilidade e tem o exercício, a prática de observar, ele consegue identificar as pequenas mudanças. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Aquele que é espiritual, amado, ele consegue discernir quando uma enfermidade é por conta de algo ruim que ele comeu, ou quando pode ser, por exemplo, algo espiritual. Pode ser uma seta diabólica, ou pode ser Deus te dando uma oportunidade para testar a tua fé, para testar o nível de intimidade que você tem com Ele. Agora, crente que não tem sensibilidade e não tem discernimento espiritual, todo evento que acontece na vida dele, ele entra em desespero, porque ele não sabe o que é aquilo. Então a gente tem que saber, olha só a diferença. Seu carro parou no meio da estrada, você dá partida e não liga o motor. O que você imagina que é? Primeira coisa que a gente pensa, combustível, não é assim? Só que você vai ver lá, tem combustível. A segunda coisa, que você imagina que é? Não entendi. Bateria. Mas aí você percebe que está fazendo nhen. Aí você imagina que é o quê? Vai motor de partida. Não é assim? Um mecânico, ele vai trabalhando dessa maneira, ele não é um mago. Quem já levou o carro no mecânico e você fala, rapaz, eu levei lá, o negócio funcionou, parece que é uma coisa. Por quê? Ele é um especialista, alguém que observa os sinais, e o mecânico é o seguinte, o mecânico experiente, o carro está chegando na oficina e geralmente ele já está tendo o diagnóstico de qual é o problema do seu carro. Porque ele está ligado. Crente, irmão, tem que ser a mesma coisa. Crente, ele tem que andar ligado. O crente desligado, passa alguém, dá uma fechada nele no trânsito, ele fala, vai para não sei na onde. Mas o crente que está ligado, ele vai lá, ele toma um susto, ele fala, misericórdia, Senhor. Aí ele até vai dar oração, Senhor, me guarda, porque daqui para lá, Senhor, porque parece que tem dia que o bicho está solto. Será que o demônio não quer pegar uma peça e quer te atacar? Será que o Senhor está te dando uma oportunidade de você estar perto dele? Ou o que está acontecendo? Mas a gente é tão vacilão que a gente não observa os sinais às vezes. E esses homens, eles observavam sinais, amém? Agora, o que todo mundo sabia, porque estudaram a palavra, e nós lemos aqui, que Herodes chama quem para ter uma reunião? Sacerdotes, não é assim? Os religiosos, não chamou esses homens? E ele fala assim, eu quero saber onde que esse menino vai nascer. O que eles falam? Vai nascer em Belém. Por que eles sabiam que ia nascer em Belém? Porque lá em Miqueias, no capítulo 2, e eles conheciam bem a palavra, diz, que é o texto que nós lemos aqui, que o próprio Mateus ele coloca aqui, que seria em Belém que ia surgir e nasceu o Salvador. Então, amado, de toda aquela geografia de Israel, eles concentraram a busca deles aonde? Em Belém. E por que eles sabiam de Belém? Porque estava escrito na palavra. E vou dizer uma coisa. Então, algumas coisas que podem nos ajudar a caminhar, a viver o dia a dia. Uma das coisas, amado, é você ter discernimento espiritual daquilo que está acontecendo.
Aqueles homens, eles olhavam para o céu, e só eles tiveram discernimento do que estava acontecendo, era o Salvador que estava chegando. Agora, só os estudiosos sabiam onde era. Os sábios, os magos sabiam onde era? Não, porque se eles soubessem, eles não precisavam da estrela. Mas os estudiosos sabiam. Sabe por que eles sabiam? Porque eles conheciam a palavra. Amado, quando nós não conhecemos a palavra, nós também andamos perdidos. Agora, se eu tenho conhecimento e entendimento da palavra, muita coisa eu vou adiantar. Você está entendendo? Você vai ver lá, acontece uma situação difícil na vida. Aí você vai falar assim, Senhor, aí você começa a entrar em desespero, mas na palavra fala assim, que eu nunca vi um justo mendigar o pão, passar fome, né? Aí você fala assim, olha, a palavra me garante isso. Então, essa garantia eu tenho, porque eu ando segundo a palavra. Pastor, mas faz 2 dias que eu só como salsicha. Irmão, passar fome. Passar fome, ninguém aqui, eu acredito que passou fome. Pode ter que tenha passado. Mas se você não passou de 4, 5 dias sem comer, significa que você nunca passou fome. Né? Ninguém aqui chegou nesse nível, talvez, ou possa ter chegado. Mas, irmãos, aqueles homens chegaram lá. E eles só chegaram a Jesus porque conheciam a palavra e porque tinham discernimento espiritual. Tem lugares que Deus quer que a gente chegue, que a gente só vai chegar se tiver conhecimento da palavra e discernimento do mundo espiritual. Amém? Você olha assim, nossa, como é que aquela pessoa prega tão bem? Como é que aquele pregador prega? Como é que aquele pregador faz? Porque eu acredito que na área que ele foi chamado, ele anda olhando para o céu, observando as estrelas. Olha, aquele músico, ele toca tão bem. Por que ele alcançou esse nível? Porque na área dele, ele anda olhando as estrelas e ele sabe discernir os detalhes daquilo que ele está buscando. E o Senhor, ele quer te dar esse discernimento, amém? O Senhor, ele quer te dar sensibilidade para isso. Agora, para quê? Para você subir num palco e todo mundo te aplaudir? Mas para que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus, amém? Então, eles encontram, chegam lá, não vão entrar na questão da manjedoura, onde que era, é um lugar simples, mas alguns presentes foram entregues. E é básico isso, a palavra, né, que eu até coloquei no grupo lá. Que presente? Você trouxe um presente para Jesus hoje? Você trouxe presente para Ele hoje? Você trouxe algo no teu coração que você fala, Senhor, você talvez está fazendo planos já para o ano que vem, e você já está planejando sua próxima dieta. Você já está planejando quando é que você vai comprar seu carro. Você está planejando quando é que você vai quitar suas dívidas. Você está planejando quando é que você vai começar a faculdade. Agora, minha pergunta, vamos fazer algo hoje? Vamos apresentar para Jesus um presente para Ele? O Guilherme, nosso filho, né? Ele... Apesar da gente falar, não comemorar, não seguir esse ritual de dar presente no Natal, criança que está envolvido com tudo, né, que acontece, ele sente aquela necessidade de ter um presente, né? E hoje, exatamente hoje, eu não tenho condições de comprar um presente para o meu filho. E não falo isso triste, não. Hoje, realmente, eu não comprei. O Guilherme não ganhou o presente de Natal. Nós não tínhamos condições de comprar o presente que ele gostaria e que ele merecia. Mas o que nós conversamos? Falei assim, filho, eu falei com ele. E ele compreende, ele entende a situação, ele já tem idade para isso. E filho tem que entender, irmão. Tem que entender. Eu tenho que aprender a lidar com essas coisas. E eu falei, filho, quando o pai, né, receber, quando o pai arrumar o trabalho, o pai receber, eu vou comprar esse presente. Esse presente já é seu. Mas só não vou te entregar no Natal. Pode ser alguns dias depois? Ele falou assim, sim, pai, sem problemas. Mas no coração dele, ele já ganhou o presente, não é verdade? Ele está contando, vai prometer coisa para a criança, né? Então, o que nós vamos fazer? O objetivo do culto, aquele que Deus colocou no meu coração, é antes de você fazer promessa para qualquer pessoa, né?
eu já cheguei para algumas pessoas, ou para uma pessoa, por exemplo, que eu devia algo, e falei assim, olha, eu vou te pagar tal dia, ou até tal data eu vou te pagar. Então isso pode acontecer com você também. Você planejar, fazer um planejamento, planejar uma viagem. Mas o objetivo, essa noite, é que você possa fazer isso consciente. O que é que você vai dar para Jesus de presente esse ano? E eu queria que você entregasse esse presente para Ele hoje, mesmo que você ainda não esteja vivendo. Talvez o seu presente para Jesus hoje é assim, Senhor, esse ano eu quero caminhar mais perto do Senhor. Talvez o seu presente, Senhor, esse ano eu não vou faltar de nenhum culto. Senhor, esse ano eu quero estar mais perto dos meus filhos, eu quero ensinar a palavra para eles. Senhor, esse ano eu quero fazer mais o bem para as pessoas. Senhor, esse ano eu quero te decepcionar menos, eu vou lutar para mim contra esse pecado, eu vou confessar isso, eu vou pedir ajuda. Você está entendendo que tipo de presente? Né? Não vou pedir para você fazer um cheque. De repente, você pode sim. Senhor, eu quero fazer o meu presente para o Senhor. É a minha fidelidade financeira. Senhor, além daquilo que eu entendo que é minha responsabilidade, eu quero fazer mais, eu quero dar tanto para abençoar. Amado, isso aí, o presente quem vai dar é você. Amém? Antes disso, é só observar, esses homens deram presentes. 3 presentes. Ouro, o que mais? Mirra e incenso. Agora, primeira coisa, esses homens encontraram, diz que a estrela parou exatamente onde Jesus estava, e lá eles encontraram e eles adoraram ao menino Jesus. Agora, esses presentes têm todo um significado. O ouro tem um significado, né? O incenso tem um significado, e a mirra também tem um significado. Mas não só tinha um significado, como também tinha uma utilidade. O homem diz aqui que deu ouro. Para que serve o ouro? Qual que é o significado? Sei que muitos aqui sabem. Qual é o significado do ouro quando alguém era presenteado com ouro? Nobreza, né? A gente vai olhar que quando o rei Davi, por exemplo, Salomão, ou até Davi, quando vinha algum rei para visitar, lembra que Salomão começou a chamar gente de todo mundo para conhecer o reino dele? Para mostrar o tamanho do seu governo. E o que eles traziam de presente para o rei? Ouro. Era o metal mais nobre da época. Então, quando você ia e entregava o ouro, você está reconhecendo que aquela pessoa é nobre. Exatamente. Né? Então, dentro desse contexto, sabia-se que o presente que se entregava para o rei, né, era ouro. Então, quem está se reconhecendo, profeticamente, simbolicamente, esse homem de Deus, esse mago, esse astrólogo, esse cara, ele está reconhecendo que aquele menino que nasce é o rei dos reis. Porque essa era a promessa da palavra, que falava assim, por exemplo, quando nós já lemos outro dia, que falando que Deus ia estabelecer uma aliança. Lembra de Samuel? Nós que começamos a estudar Samuel aqui domingo de manhã? Falando o quê? A família de quem? A família de... Agora fugiu o nome do homem lá. Mas do sacerdote. A família de Eli tinha sido destituída, Deus tinha um compromisso com ele, né? Falou que seria perpétuo ali ao sacerdócio dele, mas ele voltou atrás por conta da conduta deles e estabeleceu um novo, né, sacerdote, estabeleceu ali o profeta Samuel, e dizendo que através dele, ele estabeleceu um reinado perpétuo, que aí estabeleceu o rei Davi, e na descendência de Davi veio Jesus, e ali o reino por todo sempre. Então está reconhecendo que Jesus é rei. Você pode reconhecer hoje que Jesus é rei? Amém? Será que hoje você pode entregar um tesouro para Ele? Algo que vale ouro? Eu queria te desafiar a você entregar esses 3 presentes hoje. E o primeiro dele, eu vou pedir para você um tesouro. Sabe o que é o tesouro? A Bíblia fala o seguinte: onde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro.
o teu maior tesouro é o teu coração. Por que nós nos machucamos com pessoas? Porque nós entregamos o nosso coração na mão delas, o que nós temos de valioso na nossa vida. E quando eu falo para entregar o coração, amados, nesse Natal, é entregar a tua ansiedade, entregar as tuas emoções, entregar ao Senhor tudo isso. Isso é um presente. Você não está emprestando e você não está vendendo. Você não está colocando no altar do Senhor para receber algo em troca e nem você está emprestando para amanhã você vir buscar de novo. Você está dando um presente e Ele vai fazer com ele o que Ele quiser. Vamos falar aqui. O Lucas está orando por uma namorada. Oh, glória! Vai revelando. Você tem 2 Lucas ali, não vou nem falar qual que é dos 2. Mas aí vamos supor que ele está orando ali. E o desejo do coração dele, ele fala assim, eu quero loira. Até agora ele queria loira. Né? Aí o Lucas ali, né, nós nunca conversamos sobre isso, nenhum com os 2 Lucas ali, né? Mas é o desejo do coração dele, e não há mal nenhum ele pedir algo que agrade o coração. Só que de repente, nessa noite, o Lucas vem aqui na frente e entregou o coração dele ao Senhor. Falou, Deus, é o meu presente, o meu coração. Aí o Senhor amanhã, ele decide responder a oração do Lucas. E concede para ele um relacionamento. E quem é? De repente vem essa moça é uma japinha. Ela tem um zoinho puxado. Mas aí o Lucas, ele nem dá bola para ela, porque ele queria o quê? Loira. Mas aí ele encontra uma loira, ele começa a caminhar, mas o Senhor está mostrando, dando sinais para ele que é a outra moça. Mas aí ele prefere seguir o coração dele, mas ele esquece o seguinte, que ele entregou o coração dele para quem? Para o Senhor. E o Senhor decidiu que aquilo que ele tem é o melhor para ele. E às vezes ele rejeita aquilo que Deus tem, porque ele está seguindo, ele tomou de volta aquele presente que ele tinha dado e está administrando a própria vida dele. Está entendendo? Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, amém? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, orações emocionadas, palavras que a gente lança assim, porque a gente está emocionado na presença do Senhor, amado, a gente tem que tomar cuidado, porque se você entregou esse presente, agora, meu amado, ele já não é mais seu. Então, hoje, o desafio é você entregue ao Senhor o teu coração, amém? Porque Ele é o rei, Ele pode governar o teu coração, Ele tem condições e capacidade de governar o coração. É só entregar e andar observando os sinais, porque com certeza o Senhor vai abençoar. Agora, a família de Jesus era rica ou pobre? Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 24, vai falar que eles foram ao templo e eles ofereceram o quê de sacrifício no templo? Eles ofereceram 2 pombinhas. E o que significa 2 pombinhas? Lá em Levítico, vou falar aqui só referência, se você quiser abrir, capítulo 12, versículo 8, a lei dizia o seguinte, alguém que não tinha dinheiro, que não tinha posses, poderia oferecer 2 pombinhas. Quando eu vejo a família de Jesus oferecendo 2 pombinhas, eu entendo, amado, que eles eram pobres. E aquele ouro que aquele homem entregou para eles, com certeza, ia ajudar eles no sustento e na formação daquela criança. Amém? E eles estavam em trânsito, eles estavam fugindo. Onde é que eles estavam, diz a tradição, onde é que eles estavam hospedados? Quem já viu presépio? Quem já viu essas coisas aí? Eles estavam no quê? No estábulo, numa manjedoura, que não necessariamente era um estábulo, né? Mas era o quê? Era uma parte da casa onde ficavam abrigados alguns animais que não aguentavam o clima fora da casa. Então era um lugar da casa reservado para os animais, mas eles também habitavam ali. Então, porque não tinham condições financeiras de estar no hotel. Mas a partir desse momento, essa oferta que foi dada, eles poderiam ter uma melhor condição. Amém? O segundo presente, o que é? Incenso. O incenso também é algo... O que é o incenso? É uma mistura de óleos e quando colocava fogo ali, eles exalavam o quê? Um perfume. E esse incenso era algo utilizado na lei
a respeito do sacerdote. O sacerdote, quando ele entrava para a purificação do templo, ele entrava com o incensário. Lá em Apocalipse, quem lembra que nós lemos em Apocalipse, lá tem um incenso. E lá em Apocalipse também fala que as orações dos santos é como o quê? Um incenso que sobe nas narinas de Deus. Então, quando a gente fala de incenso aqui, tem um valor espiritual, um significado reconhecendo o sacerdócio de Cristo, e tem um valor também para Cristo na época lá. Porque talvez no estábulo, naquela condição, o incenso também servia, amado, como repelente, por exemplo, para ter um odor agradável no ambiente. Ou seja, a nossa vida oferecida no altar de Deus tem que ser agradável ao Senhor. Aqui tem a ver com sacerdócio, tem a ver com oração. E qual é o segundo presente que nós vamos orar daqui a pouquinho para entregar? Amado, que a tua oração seja sincera e que a tua oração chegue até o Senhor. Porque o sacerdote, antes de Jesus, ele era um intermediário. Nós levávamos, ou melhor, eles levavam o sacrifício até o sacerdote ali matava aquele animal, que era considerado, tomava o pecado no lugar daquele que tinha oferecido, então morria o animal e a pessoa ficava livre do pecado. O sacerdote era um intermediário. O que isso significa? Depois que Jesus ele veio, já nós não precisamos de intermediário, porque ele é o sumo sacerdote, amém? Nós não precisamos apresentar homens, porque quando eu apresento a Jesus, ele é responsável por fazer. Então, o segundo presente que eu queria que você entregasse é a tua confiança a ele. Que você confiasse que aquilo que você entrega na mão do sumo sacerdote, ele é poderoso para fazer. Para que você, quando apresentar a tua oração ao Senhor, porque eu sei que é difícil isso, mano. A gente anda preocupado. E a gente ora, quando a gente ajoelhado, deitado, de pé, andando, a gente ora e depois do amém parece que nada mudou na nossa vida. Sabe por quê? Falta de confiança. Porque quando você confia que Deus é poderoso para fazer, eu oro, falo amém, o meu coração muda, porque agora eu tenho certeza que Deus ele é fiel. Agora, quando eu oro, continuo preocupado, quando eu oro e nada muda em mim, significa que falta confiança. Falta em mim entregar realmente e crer que Deus ele está ouvindo a minha oração. E geralmente quando a gente ora, a gente não acredita, às vezes a gente tem dificuldade de entender ou de crer que Deus aceitou a nossa oração, porque a gente provavelmente tem coisas na nossa vida que está errada, que você vai pensar, Deus não respondeu a minha oração, porque eu faço isso, aquilo e aquilo outro. Vou te dar um exemplo. Eu estou desempregado, estou orando a Deus por emprego, mas eu fico preocupado mesmo assim, sabe por quê? Porque eu estou orando a Deus, Deus é poderoso para fazer, mas eu estou desempregado e continuo na pornografia. Aí às vezes acontece assim, poxa, pelo fato de eu estar acessando pornografia, Deus não vai ouvir a minha oração. Mas mesmo assim eu oro. Aí eu ando preocupado, porque eu acho que a minha conduta pode afetar o agir de Deus a favor da minha vida. E pode. Mas o que eu quero falar para você hoje, amado? Você pode confiar no Senhor? Você pode, mais uma vez, orar e falar, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Eu coloco diante do Senhor toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, e eu creio que assim como aquele homem entregou aquele incenso que se representa a oração que chega ao Senhor, eu entrego também as minhas petições, crendo que o Senhor tem recebido as orações e é Deus de provisão. Amém? E a última coisa que ele entrega, o quê? Mirra. O que é a mirra? Né? É um perfume, é uma essência. A mirra é um óleo que se passava, a pastora falou, qual era o óleo que foi derramado sobre Jesus? Né? É outro tipo de óleo, é outro tipo de perfume. E a mirra, ela impregna na pele. Ela serve para hidratar. Ela serve para fortalecer. E dentro do contexto daquilo que é espiritual, mirra
é usado, amado, para reconhecer o profeta. O profeta, ele era ungido com esse óleo. Então aqui aquele homem está reconhecendo Jesus é o profeta. Então, 3 homens. Ouro, Jesus é rei. Incenso, ele é sacerdote. E mirra, ele é profeta. 3 ministérios de Jesus. Você acredita que Jesus é o profeta da sua vida? Você acredita que Jesus ele tem o seu futuro nas mãos dele? Que Jesus sabe o que é melhor para você? Então esse é o seu terceiro presente. Confiar que o futuro que Jesus tem para você e para mim é melhor do que aquilo que você tem planejado. Então, é a nossa oração que nós vamos fazer hoje. Precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Era um bebê. Era um bebê que mamava, que fazia xixi e cocô, ainda não tinha independência. Isso era Jesus. Mas ainda assim, sem falar uma palavra, ele já era reconhecido como rei, profeta e sacerdote. Agora, sabe, irmãos, Jesus hoje, até sexta-feira no curso a gente estava falando aqui, e falando de Filipenses, estudando que tempo que o apóstolo escreveu lá, que ele foi coroado, o nome dele foi engrandecido e Jesus foi glorificado. Isso no passado, no presente e no futuro. Nós chegamos à conclusão que já não era no presente. Jesus ele já reina ou ele vai reinar ainda? Ele já reina. Então entenda, aqueles homens reconheceram que Jesus era rei, profeta e sacerdote. Quando era um bebê, muitos de nós, nesse momento que Jesus já reina sobre as nações, sobre toda a criação, não conseguimos reconhecer que ele é profeta, rei e sacerdote. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo que aquele menino cresceu, mesmo sabendo que aquele menino agora virou um mestre, que aquele mestre formou discípulos, que aquele mestre foi para a cruz, morreu no nosso lugar, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, está reinando, está nos abençoando, está nos guardando, enviou o teu Espírito Santo para estar conosco, habitando a nossa vida, ainda assim, a nossa fé é menor do que aqueles homens que viram um bebê no bercinho. Por isso que o presente que nós vamos entregar a Jesus hoje, amado, é o reconhecimento. Como aqueles 3 homens reconheceram, nós vamos reconhecer quem ele é na nossa vida. Amém? Quando aqueles homens foram embora, eles voltaram sem o ouro que trouxeram, sem a mirra que trouxeram e sem o incenso que trouxeram. Se você entregar esse presente para Jesus, você vai voltar para sua casa. Se você entregar seu coração, você vai voltar sem o seu coração, sem o governo da sua vida, porque quem governa agora é Jesus. Você vai voltar para casa sem a ansiedade do dia de amanhã, porque agora você confia que Ele é aquele que ouve as tuas orações e responde. Amém? E você vai voltar sem a preocupação do teu futuro, do seu dia de amanhã, porque Jesus é o profeta que sabe o nosso futuro e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Amém? E é isso. Esse é o Feliz Natal. E como diz, a gente, muitas pessoas dizem, nós buscamos um culto que nos agrade, mas nós esquecemos que o culto não é para nós. Quem tem que sair feliz, quem tem que sair alegre do culto, é quem? É o Senhor. Imagina você faz uma festa de aniversário. Hoje é aniversário do Natalino. Natalino está lá com as crianças. Aí nós apresentamos um bolo para o Natalino, todo mundo arrumadinho, e na festa a gente vai dar um banho de ovo no Natalino, vamos jogar farinha nele, vamos rolar ele na lama, vai todo mundo se divertir, todo mundo rir da cara dele e vamos todo mundo se alegrar no aniversário dele. Isso é uma festa de aniversário? E o aniversariante? Está feliz? Então o que a gente faz para agradar o aniversariante? Um bolo gostoso, um abraço gostoso, um presente valioso, algo que deixa ele feliz. Aí você sai mais pobre porque você deu um presente, não sei, alguma coisa assim, mas ele sai mais alegre porque ele recebeu algo. E nós vamos oferecer esse presente para o Senhor. Vamos nos colocar de pé?
E eu só estou mais animado um pouquinho, aparentemente, do que você, amado, porque eu estou falando. Porque se eu tivesse sentado ouvindo, eu acho que eu estaria bem desanimado. Porque eu digo para você que o dia foi generoso com a gente, né, Léo? Hoje teve pernil, hoje teve torresmo, arroz carreteiro, lasanha, maionese, manjar, costelinha assada, Coca-Cola, xereta de abacaxi, também teve bolo de Kit Kat com Nutella, e teve mais coisa que eu não lembro. Teve um negócio de abacaxi, manjar, teve um negócio de abacaxi, melancia, uva. Olha só, irmão. Agora imagina tudo isso aí dentro do peão. Então, aí o cara, depois dessa empreitada, sentado com a luzinha dessa aí, né, João? Imagina um camarada um dia inteiro de piscina, com o sol na lata, tem que ficar sentado ouvindo uma mensagem. Irmão, vocês são heróis. Né? Entendo isso mesmo, né? Então, imagina o Cláudio, amado, passou esse fim de semana na casa de praia dele, né? Todo esse negócio de pôr ele em Porto, vir, depois pegar de novo aqui, cansa, né? Né? Mas estamos aqui firmes, amém? Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos orar, amém, amados? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu falei, tínhamos esse propósito, eu, minha esposa, minha família, que se ninguém pudesse estar no culto, nós estaríamos aqui glorificando ao Senhor. Amém? Que bom que Deus nos deu essa honra de estar aqui com vocês. Então, eu queria fazer o seguinte, a gente encerrar mesmo. A gente consegue chegar aqui perto do altar? A gente consegue chegar? Vem aqui. E vem. Você quer colocar uma música aí, Wesley? Coloca aí e vem aqui na frente também. Nós vamos orar, amém? Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus por esses. Vem, senão a gente empurra um pouquinho para trás. E é uma oração. Oração é pessoal, tá? Eu acredito que a tua oração ia ser entendida pelo Senhor da mesma maneira se você orasse lá de trás. Mas vamos orar ao Senhor. E cada um, né? O Will e a Tati, apesar de ser um casal, de repente não vai dar o mesmo presente para Deus, né? Geralmente o homem dá um presente mais ruim, né? A mulher que dá o presente melhor, né? Então, geralmente, não é o mesmo gosto, não é o mesmo presente, mas Deus, ele conhece no seu coração aquilo que é valioso para você. Amém? E nós temos aí um minuto para a gente orar e apresentar isso ao Senhor, tá? Por que nós estamos aqui na frente? Né? Fazemos de conta, lá era uma manjedoura, lá era um berço e tinha uma criança. Aqui nós interpretamos na igreja o altar, o lugar da onde se fala, é onde que a presença de Deus está, amém? Mas eu sei que está ali também, mas nós representamos dessa maneira. E nós vamos orar, e você vai apresentar aí o seu presente para Ele. Pode ser 3 ou pode ser mais, amém? Você pode começar a orar ao Senhor, né, e falar com o Senhor Jesus. Ele governa sobre a sua vida, amém? Ele quer governar sobre a sua casa, Ele quer governar sobre os seus negócios, Ele quer governar sobre os seus filhos, Ele quer governar o seu coração. Então vamos reconhecer que Ele é o Rei da nossa vida. O Senhor, Ele quer que você descanse depois de uma oração. Sabe, amados, quando a gente vai no banco e consulta a nossa conta e vê que tem dinheiro, a gente descansa. A gente fica feliz porque a gente vai pagar as contas. Quando a gente está com saudade de alguém que a gente ama, essa pessoa foi viajar. Quando a gente reencontra com essa pessoa e abraça, a gente fica feliz, porque essa pessoa está de volta aos nossos braços. Mas às vezes, amado, nós viemos para a casa de Deus. Nós oramos ao Senhor e nós não conseguimos descansar, como se a gente diminuísse o poder que Jesus tem de mudar a nossa história. Também, amado, andamos ansiosos pelo dia de amanhã. E as promessas que Jesus fez, que Deus tem feito na nossa vida, parece que perderam a importância. Porque Ele falou lá atrás e você até agora não conseguiu ver isso acontecendo. Mas lembre-se, nessa noite Ele te faz lembrar, Ele é profeta. E o verdadeiro profeta, como é que você descobre? Que a palavra dele se cumpre. E a Bíblia fala que
Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então reconhece o governo de Jesus sobre a sua vida. Entrega esse presente, o tesouro da sua vida, o seu coração nas mãos dele. Reconheça que Ele é poderoso para ouvir e responder a tua oração. Então entrega essa oração na presença do Senhor. E Ele é profeta do Altíssimo. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então entrega os seus dias. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, no teu altar, reconhecendo, Pai, que o Senhor é Deus sobre nós. Deus, que o Senhor governa sobre nossas vidas. Senhor, oro pedindo que o teu governo seja real no coração de cada um aqui, Senhor. Que não seja só um jargão, Senhor, que seja só um costume de domingo, Senhor, mas que possamos descansar completamente no Senhor e saber que o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o provedor da nossa vida, ó Pai. Aquilo que nós entregamos nas tuas mãos, ó Senhor, nós descansamos, porque sabemos que está mais bem cuidado do que se tivesse na nossa mão, ó Senhor. Pai, receba esses presentes. Jesus, receba esses presentes. Receba esse casamento que está sendo entregue nas tuas mãos agora, Jesus, e cuida. Receba, Pai, esse filho que está sendo entregue de presente na sua mão agora, e Senhor, cuida, faz o melhor. Senhor, recebe a empresa, Senhor. Recebe o relacionamento, Senhor. E toma conta, porque agora é seu. Entregamos a autoridade da nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Muitos de nós reconhecemos o Senhor como Salvador, mas não confiamos ainda totalmente a nossa vida no teu altar, nas tuas mãos, Senhor. Entregamos ao Senhor o nosso ministério. É teu, Deus. É para te servir, Senhor. O Senhor nos orienta, Senhor. Nos mostra o caminho, nos mostra a direção, Senhor. Pai, eu peço, tira toda a ansiedade agora, Senhor. Tira a ansiedade, e no lugar o Senhor coloca satisfação, coloca paz, coloca alegria, coloca confiança, Senhor. Que possamos descansar na tua presença e saber que o Senhor é Deus. E possamos, ó Pai, como aqueles homens que se alegraram porque se cumpriu a profecia, Senhor. E eles foram embora alegres porque eles tinham entregado o presente para a pessoa certa, Senhor. Nós já entregamos nossa vida, o nosso coração, a nossa confiança, Senhor, o nosso futuro, na mão de tantas coisas e pessoas que nos decepcionaram. Mas hoje nós saímos daqui alegres, Pai, confiantes de que nós entregamos na mão daquele que é perfeito, daquele que é poderoso, daquele que não volta atrás na sua palavra, daquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o sumo sacerdote, daquele que é o profeta das nações. Nós entregamos a Ti, Senhor. Então governa sobre nós, Senhor. Governa sobre a igreja, Senhor. Hoje é Natal. Parabéns, Jesus. Aqui estão os Teus presentes. Nos pés do Seu altar, nos pés da cruz estão os Teus presentes. Cada um aqui, Senhor, embrulhado, cada embrulho lindo aqui, Senhor, diante do teu altar, sendo oferecido da melhor maneira, Senhor. Toma cada uma dessas vidas, o Senhor, e o Senhor tem liberdade de rasgar, Senhor, esse papel que está por fora, e que o Senhor tenha acesso àquilo que é realmente valioso e está lá dentro, Senhor. Que cada embrulho aqui, Senhor, existe pacotes aqui, Senhor, que estão embrulhados com sorriso, Senhor. Mas dentro deles, Senhor, tem angústia, tem ansiedade, Senhor. Tem presentes aqui, Senhor, que estão embrulhados, Senhor, com autoconfiança. Mas dentro deles, Senhor, tem desespero, Senhor. E a minha oração é que o Senhor venha tomar cada um desses presentes, Senhor. E que o Senhor venha tomar posse de cada vida. E que o Senhor venha dar um novo rumo, Senhor, para a vida de cada um. Senhor, que esse ano que vem chegando seja um ano de expectativa, seja um ano de renovo, seja um ano de bênção, seja um ano de prosperidade, seja um ano de multiplicação de vidas, ó Senhor. Pai, eu oro para que esse ano, Pai, na vida da sua igreja, Senhor, seja um ano, Pai, de ganhar almas,
seja um ano de pescaria, seja um ano de vidas, Pai, se lançando aos pés do Senhor, entregando a sua vida a Ti, Senhor. Seja um ano de conversão dos nossos filhos, seja um ano de conversão de marido, conversão de esposa, conversão de pai, conversão de mãe, ó Senhor. Esse ano seja um ano de conquista financeira, seja um ano de conquista profissional, seja um ano de conquista ministerial, ó Senhor, porque se nós entregamos verdadeiramente esse presente nas Tuas mãos, o Senhor a partir de hoje passa a administrar, e o Senhor vai multiplicar, e o Senhor vai fazer melhor a cada dia, Senhor. Pai, no nome de Jesus, toma as nossas vidas, recebe o nosso coração, Senhor, e faz dele o que o Senhor bem entender, Senhor. Senhor, dê sensibilidade para cada um, entender os sinais, ó Pai, que possamos andar como aqueles homens que andavam na terra, mas o olho deles estava no céu. Pai, que nós possamos viver nessa terra, mas o nosso coração e os nossos olhos possam estar fitados no céu, Senhor, no Seu trono, Pai, no Seu governo, no Seu domínio sobre as nossas vidas, ó Senhor. Nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a ela, nós pertencemos ao Senhor, ó Pai. Vivemos nessa terra, pagamos conta nessas terras, compramos coisas nessa terra, mas o que é nosso, Senhor, está no reino espiritual, no reino celestial, ao qual o Senhor governa, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que possamos andar como esses homens, ó Pai, atentos e sabendo que o Senhor governa sobre nossas vidas, ó Senhor. Pai, também o nosso presente nessa noite que nós entregamos é o nosso descanso. O direito que tínhamos de descansar nesse dia, mas não há feriado. Não há dia que nós damos folga para deixar de adorar o Senhor. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo dia é dia do Senhor, ó Pai. Obrigado pela vida desses valentes, ó Pai, esses guerreiros que estão aqui nessa noite. Eu oro por uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana de provisão, uma semana de vitória, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Senhor. Nós oramos, ó Pai, e como sinal, ó Pai, da nossa gratidão, nós não cantamos parabéns, mas nós glorificamos ao Senhor com palmas, ó Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba, Senhor, o nosso melhor nessa noite, Senhor. Receba o nosso melhor nessa noite, ó Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe a sua vida, né? Tem uma semana abençoada. Quem está de férias, desfrute das suas férias. Quem vai trabalhar, que tenha uma semana produtiva no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço aí no seu irmão. Né? Você que está pensando aí naqueles ossinhos que sobrou lá, aquela farofa que ficou metade, aquela que depois fica mais gostosa depois, né, no outro dia ainda mais tarde. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.